Jerusalém fervilhava. Ruas estreitas se entrelaçavam como veias pulsantes, por onde passavam comerciantes apressados, sacerdotes altivos e peregrinos de todas as partes. Era uma cidade de encontros e desencontros, de fé e disputas, de esperança e condenação. E foi nesse cenário que um jovem de alma inquieta cresceu, carregando consigo uma convicção que o mundo ainda não estava pronto para ouvir. Seu nome era Estevão. Ele não era um rabino famoso, nem um escriba que passava dias debruçado sobre pergaminhos, mas algo nele chamava a atenção. Sua origem helenista o diferenciava dos judeus tradicionais de Jerusalém. Ele falava com eloquência, gesticulava com paixão e trazia um brilho nos olhos que poucos conseguiam ignorar. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó não era para ele apenas uma tradição, mas uma realidade viva, pulsante e transformadora. Os dias passavam e a cidade testemunhava o crescimento de um novo movimento. Homens e mulheres falavam de um Messias que viera, morrera e ressuscitara. O templo já não era o único lugar onde se buscava a presença divina. Havia algo novo no ar, algo que assustava uns e fascinava outros. E Estevão estava no centro disso tudo. Se você gosta de histórias e é fascinado por profecias e mistérios do fim dos tempos, não perca nosso e-book Bem-vindo ao Apocalipse. Pegue seu exemplar agora mesmo no link na descrição do vídeo. Enquanto muitos se preocupavam em manter os rituais e proteger as tradições, ele se entregava a algo maior. Seu coração ardia quando ouvia falar daquele Jesus que os líderes haviam crucificado, mas que seus seguidores diziam estar vivo. E quanto mais ele ouvia, mais compreendia que sua vida nunca mais seria a mesma. Os apóstolos precisavam de homens de confiança, pessoas que não apenas servissem à igreja, mas que estivessem dispostas a viver e talvez morrer por essa causa. E Estevão, sem saber, já estava sendo preparado para um chamado que mudaria para sempre o rumo da sua história. Os seguidores de Jesus cresciam a cada dia. Eram pescadores, viúvas, estrangeiros, cobradores de impostos e até sacerdotes que começavam a enxergar a fé com novos olhos. Mas com esse crescimento, novos desafios surgiram. Alguns grupos dentro da própria comunidade começaram a se sentir esquecidos. As viúvas helenistas, que haviam deixado suas cidades e seus costumes para seguir o caminho de Cristo, não estavam recebendo a mesma atenção que as viúvas judias. Murmúrios surgiam e o descontentamento ameaçava minar a unidade do povo de Deus. Os apóstolos, homens que haviam caminhado com Jesus, perceberam que não podiam fazer tudo sozinhos. O chamado deles era pregar, ensinar e anunciar o reino. Mas quem cuidaria das necessidades diárias? Quem garantiria que ninguém fosse deixado para trás? Foi então que tomaram uma decisão. Eles reuniram a comunidade e disseram: não é certo que deixemos a palavra de Deus para servir às mesas. Escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Eles cuidarão dessa missão. O murmúrio cessou. Todos se entreolharam, como se tentassem adivinhar quem seriam esses escolhidos. Entre os nomes que ecoaram naquela reunião, um se destacou com força: Estevão. Ninguém duvidava da sua fé. Era um homem íntegro, de olhar firme e palavras inspiradoras. Quando falava de Jesus, era como se sua voz carregasse algo além da sua própria humanidade. Ele não apenas acreditava na mensagem do Evangelho, ele vivia essa verdade. E quando impuseram as mãos sobre ele e oraram, algo dentro dele mudou. Não era apenas um título, não era um simples serviço, era um chamado. Mas o que ninguém sabia era que Estevão não havia sido escolhido apenas para servir. Deus tinha planos maiores para ele, e enquanto cuidava das necessidades da igreja, seu nome começava a se espalhar, atraindo atenção, tanto de amigos quanto de inimigos. O tempo passou, e Estevão não era mais apenas um servidor de mesas.
O chamado que recaíra sobre ele era maior do que qualquer um poderia imaginar. Ele não se contentava em apenas distribuir alimento aos necessitados. Suas mãos estavam a serviço de algo muito mais poderoso. Por onde passava, falava sobre Jesus com uma convicção que fazia os corações queimarem. E não era só isso. Milagres começaram a acontecer. Doentes eram curados. Pessoas o ouviam e sentiam algo diferente, algo que nem mesmo os mestres da lei conseguiam explicar. Jerusalém começou a prestar atenção. O nome de Estevão circulava nas praças, nas sinagogas, nos corredores dos estudiosos da Torá. Quem era esse homem que falava com tamanha ousadia? Como alguém que não era sacerdote nem fariseu podia expor as Escrituras com tanta autoridade? Os líderes religiosos começaram a vê-lo como um problema. Ele não apenas falava de Jesus, ele mostrava que as Escrituras apontavam para ele. Para aqueles que passavam a vida estudando e ensinando a lei, isso era inadmissível. Foi então que os primeiros debates começaram. Alguns dos judeus helenistas das sinagogas tentaram confrontá-lo, discutir com ele, desmontar sua pregação. Mas quanto mais tentavam, mais se viam derrotados. Estevão não falava por si mesmo. Cada palavra que saía de sua boca carregava uma sabedoria que não vinha dos homens. Eles não conseguiam refutá-lo, e isso os enfurecia ainda mais. Se argumentos não eram suficientes para silenciá-lo, talvez outra abordagem funcionasse. Alguns homens começaram a sussurrar entre a multidão, espalhando acusações. Diziam que Estevão blasfemava contra Moisés, que falava contra Deus, contra o templo, contra tudo o que era sagrado. O rumor se espalhou como fogo em palha seca, e antes que ele pudesse perceber, o cerco estava fechado. As ruas que antes ecoavam suas palavras agora vibravam com gritos de revolta. De repente, mãos se estenderam, puxaram-no com força. Ele foi arrastado para fora, para onde estavam levando Estevão. Ele sabia que aquele momento chegaria, mas o que o esperava diante do sinédrio era algo que mudaria tudo. A multidão empurrava Estevão pelas ruas de Jerusalém, gritando acusações enquanto o pó se levantava ao redor deles. Os rostos que antes o ouviam com admiração agora estavam cheios de fúria. Os rumores haviam feito seu trabalho. Ele não era mais um pregador cheio de sabedoria e poder, pelo menos não aos olhos daqueles que o julgavam. Agora, ele era um homem acusado de blasfêmia, um perigo para a fé, um traidor das tradições. O destino dele já estava traçado. Ele foi arrastado até o Sinédrio, o mesmo conselho que um tempo atrás decidira o destino de Jesus. Os anciãos e mestres da lei estavam sentados em um círculo solene, suas vestes longas e seus semblantes fechados. Entre eles, líderes das sinagogas que haviam sido derrotados por Estevão em debates dias antes. Agora tinham sua chance de calá-lo de vez. Testemunhas falsas foram chamadas para falar contra ele. Um a um, eles apontavam e diziam: "Este homem não para de falar contra este santo lugar e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que Jesus de Nazaré destruirá este templo e mudará os costumes que Moisés nos deixou." Aquelas palavras tinham peso. Atacar o templo era como atacar o próprio coração da fé judaica. A acusação era grave. Enquanto as vozes ecoavam na grande sala do Sinédrio, algo inusitado aconteceu. Os juízes, os sacerdotes, até mesmo os que o acusavam, começaram a notar algo diferente. O rosto de Estevão brilhava, não de suor ou medo, mas de uma luz que não era deste mundo. Parecia o rosto de um anjo. O sumo sacerdote, intrigado, finalmente falou: "Essas acusações são verdadeiras?" Um silêncio tomou conta do lugar. Todos esperavam que ele se defendesse, que tentasse salvar sua própria vida. Mas Estevão não estava ali para se defender. Ele não imploraria por misericórdia. Ele faria algo muito maior. O salão inteiro prendeu a respiração quando ele ergueu os olhos e começou a falar. O salão do Sinédrio estava em silêncio.
O sumo sacerdote esperava por uma resposta, os acusadores aguardavam qualquer sinal de medo e os anciãos mantinham os olhos fixos no homem à sua frente. Mas Estevão não tremia, não desviava o olhar, não abaixava a cabeça, pelo contrário, seu rosto brilhava como se algo dentro dele queimasse mais forte do que o medo da morte. E então ele começou a falar, mas não se defendeu. Não tentou negar as acusações. Ele fez algo que ninguém esperava. Com uma voz firme e segura, Estevão começou a contar uma história. Não qualquer história, mas a história do próprio povo que o julgava. Ouçam, irmãos e pais. E com essas palavras, ele voltou séculos no tempo, à promessa que Deus fizera a Abraão, ao chamado para deixar sua terra e seguir para um lugar desconhecido. Ele falou de Isaque, de Jacó, dos 12 patriarcas. Lembrou de José, vendido por seus próprios irmãos, mas exaltado por Deus no Egito. Cada palavra carregava peso, como se ele estivesse tirando as camadas de orgulho dos corações à sua volta. Ele continuou. Moisés, o libertador, aquele que tirou Israel da escravidão, mas que foi rejeitado por seu próprio povo. O bezerro de ouro no deserto, a rebeldia, os profetas que Deus enviou e que foram perseguidos. Cada nome que mencionava era como uma peça de um grande quebra-cabeça. E quando finalmente a imagem se formou, ficou claro o que ele queria dizer. A história sempre foi a mesma. O povo de Deus sempre rejeitou aqueles que ele enviava. O ar ficou pesado. Alguns ali começaram a se inquietar, trocando olhares desconfortáveis. Estevão ainda não tinha terminado. Ele ergueu a voz e, desta vez, suas palavras cortaram como lâminas. Vocês são duros de coração. Sempre resistem ao Espírito Santo. Assim como seus pais, vocês também perseguem os que Deus envia. E agora vocês traíram e mataram o justo. Os olhos do sinédrio se arregalaram. Um calor subiu pelo salão. O que ele acabara de dizer era uma sentença contra aqueles que o julgavam. E a reação não demoraria a vir. O silêncio que dominava o sinédrio foi substituído por um murmúrio inquieto. Alguns líderes se remexiam em seus lugares, os dedos crispados sobre os braços das cadeiras, os olhos faiscando de fúria. Outros apenas cerravam os punhos, como se tentassem conter o que estava prestes a explodir dentro deles. Mas Estevão não parou. Ele não recuou, não se acovardou diante do ódio que começava a tomar forma ao seu redor. Ele os encarava, um por um, sem medo. Vocês receberam a lei por meio dos anjos, mas não a obedeceram. A acusação caiu como uma pedra no centro de um lago, fazendo as ondas se espalharem por todo o salão. Eles, os guardiões da fé, os mestres da lei, estavam sendo denunciados por um homem que nem sequer fazia parte do conselho. Isso era inadmissível. O sumo sacerdote se ergueu abruptamente, sua túnica esvoaçante enquanto sua voz ecoava no salão. Mas Estevão não o ouviu. Seus olhos não estavam mais ali. Ele ergueu o rosto, como se visse algo além das paredes frias e cheias de julgamento ao seu redor. E então, o impensável aconteceu. Seus lábios se entreabriram e sua voz saiu em um sussurro carregado de assombro e reverência. Eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. O efeito foi imediato. O sinédrio explodiu. Os líderes se levantaram de uma só vez, gritos furiosos, ecoando de todas as direções. Mãos se ergueram para os ouvidos como se quisessem bloquear aquelas palavras. Blasfêmia! Rugiram alguns. Silencia esse homem! Berraram outros. Eles já haviam ouvido demais. A fúria que queimava neles precisava de um escape. E só havia uma forma de calar Estevão para sempre. O salão do sinédrio se transformou em um mar revolto. Gritos ecoavam de todos os lados, vozes se sobrepunham em ira e indignação. O nome de Deus estava na boca de todos, mas não em adoração, e sim em fúria.
O que Estevão acabara de dizer era inaceitável. Ver os céus abertos, ver Jesus, aquele homem que eles crucificaram à direita de Deus. Não havia insulto maior para aqueles que governavam o templo. Os juízes não esperaram por mais nada. Não haveria julgamento, não haveria sentença formal. Eles não precisavam. Seus corações já haviam decidido o que fazer. Como feras selvagens, avançaram sobre Estevão, agarrando seus braços, puxando-o para fora do salão com brutalidade. O barulho dos pés, arrastando o pó das ruas, se misturava aos gritos raivosos da multidão, que já começava a se formar do lado de fora. Eles o levaram para longe, para fora dos muros da cidade. Sempre era assim. Um homem condenado à morte não poderia morrer dentro de Jerusalém. Era um ritual antigo, uma tentativa fraca de manter a santidade do lugar, como se o sangue inocente não pudesse manchar as pedras sagradas. Mas a injustiça não precisava de paredes para acontecer. O lugar escolhido era um campo de execução. As pedras estavam por toda parte, esperando por mãos dispostas a atirá-las. Estevão olhou ao redor, rosto após rosto marcado pela fúria, olhos cheios de ódio. Entre eles, um jovem fariseu se destacava. Ele não segurava pedra alguma, mas observava tudo com atenção. Suas mãos guardavam os mantos dos que estavam prestes a agir. Seu nome era Saulo. A multidão não esperou por mais nada. As primeiras pedras foram erguidas no ar e o destino de Estevão estava selado. O primeiro impacto foi seco, brutal. A pedra atingiu o ombro de Estevão, arrancando um gemido baixo, mas ele não caiu. Outro golpe veio, dessa vez rasgando sua testa, fazendo o sangue escorrer lentamente pelo rosto, que ainda brilhava com algo que ninguém ali conseguia explicar. A multidão não hesitou. Cada pedra lançada era um misto de fúria, vingança e medo. Porque, no fundo, o que eles mais temiam não era Estevão. Era a verdade que saía de sua boca. Ele caiu de joelhos. O pó da terra subia ao seu redor, misturado ao vermelho vivo que tingia suas vestes. Seus olhos, porém, não estavam fixos na multidão. Ele não buscava o rosto de seus algozes. Não procurava por compaixão onde sabia que não encontraria. Seu olhar estava além, acima. A dor aumentava, mas não havia medo nele. Não havia ódio. Sua boca se abriu mais uma vez e o que saiu de seus lábios silenciou a turba por um breve instante. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Alguns hesitaram. O que estavam fazendo? Mas o ódio, uma vez aceso, não pode ser apagado tão facilmente. Mais pedras voaram, mais impacto, mais dor. E então, com o corpo já pesado, com a respiração falhando, Estevão fez algo que ninguém esperava. Algo que fez até mesmo aquele jovem fariseu, de semblante rígido, franzir a testa, confuso. Com a voz fraca, mas firme, ele disse: Senhor, não os culpe por isso. A multidão já o via como um homem morto, mas suas palavras ficaram. Ecoaram por entre as ruas, se infiltraram nos corações, atingiram até mesmo aqueles que tentavam ignorá-las, inclusive aquele jovem que segurava os mantos. O corpo de Estevão caiu sem vida entre as pedras, mas sua história, sua voz, seu testemunho, isso não terminaria ali. O barulho das pedras cessou. A poeira pairava no ar, misturada ao cheiro de terra e sangue. O corpo de Estevão jazia ali, imóvel, mas os rostos ao seu redor ainda estavam tensos, como se esperassem que ele se levantasse de alguma forma, que dissesse mais alguma coisa. Mas não havia mais palavras. Apenas um silêncio pesado, um vazio estranho, que nem mesmo a ira deles conseguia preencher. Alguns se afastaram rapidamente, como se quisessem esquecer o que haviam feito. Outros permaneceram, ofegantes, observando o corpo, talvez esperando sentir alguma satisfação, algum alívio. Mas não havia alívio. A justiça que acreditavam ter feito não trouxe paz, apenas um peso que nem eles mesmos conseguiam explicar. E então havia ele.
O jovem fariseu de olhar atento, que não ergueu pedra alguma, mas cujo coração estava tão duro quanto as mãos que o fizeram. Saulo. Ele permanecia ali, firme, segurando as vestes daqueles que haviam atirado as pedras. Seu rosto não mostrava arrependimento. Pelo contrário, seu olhar estava frio, resoluto. Para ele, aquilo era um triunfo. Um inimigo da lei havia sido eliminado. Um blasfemo havia sido silenciado. Mas algo aconteceu. Algo que Saulo não conseguiu ignorar. As palavras de Estevão ainda ressoavam em sua mente, como uma melodia que não conseguia afastar. Senhor, não os culpe por isso. Por que alguém oraria por seus assassinos? Por que ele não rogou por vingança? Por que parecia tão em paz? Saulo tentou afastar esses pensamentos. Não havia tempo para dúvidas. Se Estevão fora o primeiro, muitos outros viriam. Ele, Saulo, se certificaria disso. E, de fato, o sangue derramado naquela tarde não foi o fim. Foi apenas o começo. O nome de Jesus que tentavam apagar logo ecoaria ainda mais longe. E Saulo, bem, sua própria história estava prestes a tomar um rumo que ele jamais poderia imaginar. Jerusalém não foi mais a mesma depois daquele dia. O sangue de Estevão, misturado à poeira do chão, parecia ter despertado algo que nem mesmo seus inimigos poderiam conter. O nome de Jesus, que tentavam silenciar, começou a ecoar ainda mais forte. Os seguidores do caminho, como eram chamados, agora tinham diante de si uma escolha clara: recuar ou seguir em frente, mesmo que isso lhes custasse a vida. Mas o que aconteceu não foi uma retração, foi uma explosão. A morte de Estevão não parou a mensagem, ela a espalhou. Como uma fogueira atiçada pelo vento, os discípulos foram forçados a fugir de Jerusalém, levando o evangelho para além dos muros da cidade, para outras regiões, outras terras, outros povos. O que parecia ser uma tentativa de destruição se transformou na semente de algo muito maior. E entre aqueles que perseguiam, um nome se tornaria símbolo dessa mudança. Saulo, o jovem fariseu que assistiu tudo sem piscar, se tornou o mais fervoroso inimigo dos seguidores de Cristo. Ele respirava ameaças, arrastava homens e mulheres para a prisão, fazia de tudo para apagar aquela chama. Mas o destino tinha outros planos para ele. Foi no caminho para Damasco que a luz o alcançou. Uma luz mais brilhante que o sol, que o derrubou e o cegou. E no meio da claridade, uma voz que ele jamais esqueceria: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquele momento mudou tudo. Saulo, o perseguidor, se tornaria Paulo, o apóstolo. O homem que segurou as vestes daqueles que apedrejaram Estevão, agora proclamaria com a mesma ousadia a mensagem que tentara destruir. E assim, o impacto da vida de Estevão continuou, porque sua morte não foi um fim, mas um começo. Sua história, seu sacrifício, sua coragem ecoam até hoje. E ainda há muito a aprender com aquele que viu os céus se abrirem e não hesitou em dar sua vida por aquilo que acreditava. A poeira de Jerusalém já havia se assentado, mas o nome de Estevão continuava vivo. Ele não foi apenas o primeiro mártir da igreja, foi um marco, um testemunho de que a fé verdadeira não pode ser silenciada, nem mesmo pelas pedras da intolerância. Seu sangue, derramado naquele dia, não foi um fim trágico, mas um começo poderoso. E a história seguiu seu curso como um rio que ninguém poderia represar. Os discípulos que fugiram de Jerusalém levaram consigo mais do que lembranças. Levaram o fogo que Estevão carregava no coração. A mensagem de Cristo atravessou terras, cruzou fronteiras, alcançou os confins da terra. Estevão se foi, mas seu impacto nunca desapareceu. Ele foi a semente que, ao ser lançada ao solo, morreu para dar fruto. E o que podemos aprender com ele? Primeiro, que a verdade tem um preço. Estevão poderia ter se calado, poderia ter recuado, mas escolheu a fidelidade em vez da segurança. Ele entendeu
que há algo maior do que a própria vida. A missão de anunciar a esperança, mesmo quando tudo está contra nós. Também aprendemos que o mal nunca tem a última palavra. Aquele jovem fariseu, Saulo, que consentiu em sua morte, tornou-se o maior pregador do Evangelho. O perseguidor virou proclamador. O que parecia uma derrota transformou-se em uma das maiores vitórias da história da fé. Mas, acima de tudo, Estevão nos ensina sobre perdão. No seu último suspiro, não pediu justiça. Não rogou para que Deus castigasse seus inimigos. Ele escolheu amar, escolheu orar pelos que o apedrejavam, como Cristo havia feito antes dele. E talvez essa seja a maior lição. A fé verdadeira não se defende com violência, nem se impõe com força. Ela se prova no amor, na coragem e na entrega. Porque no fim das contas, aqueles que vivem para Deus nunca morrem de verdade. Eles apenas começam uma nova história. Se você gostou da história de Estevão e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.